eu quero ver como é que vai ficar, doutor Miguel. O Ailton José Alves, com a cúpula, apresenta um candidato que participou da rachadinha. Que esse candidato apresentado pela IEADPE, compreendeu, que hoje era presbítero, quando então diácono, ele era quem administrava, conforme depoimento das pessoas que viveram a rachadinha, o esquema de rachadinha nos gabinetes da vereadora. Ele ia lá, sacava o dinheiro, dava R$500, pegava os talões de cheques. Não é verdade? É que agora a igreja apresenta-o como candidato. Quer continuar o esquema de rachadinha, porque esse já tem experiência. Não pague dízimos a essas pessoas. Eles estão podres de ricos. O patrimônio é um patrimônio que a gente não sabe mensurar. Por quê? Não se apresenta. É um patrimônio tão grande que eles compram o que eles querem. Eles estão fazendo a verdadeira captação de bens com o dinheiro da igreja. Fazer o quê? Inclusive a possibilidade de terem comprado, não é só a gente que desconfia disso, bens no exterior. Entendeu, doutor Miguel? Agora, uma coisa importante, doutor Miguel, a respeito do depoimento da irmã Judite, é o seguinte: é sabido que a irmã Judite, quando ela chega nos círculos de oração, as dirigentes desaparecem, só faltam se socar debaixo do banco. Passa a direção para ela. Em todas as reuniões, em todos os cultos que eles estão, os outros se anulam. Como é que ela chega na audiência e diz que ajudava? A irmã Judite ajudando uma pessoa ou ela orientava? O que é que o senhor me diz aí? O senhor que conheceu, trabalhou aí, doutor Miguel. Inclusive, no canal tem gente que disse: mas rapaz, é muita mentira. A mulher era coordenadora, coordenava, mandava em tudo. Como é que diz que não conhecia e que não administrava? Ainda hoje, Josué, todos os círculos de oração são gestados, administrados pela senhora Judite. Isso é um fato notório e um fato que é incontroverso. É um fato que ela poderia dizer outra coisa. Poderia dizer que administrava indiretamente, qualquer outra palavra, não a negação pura e simples. Ela simplesmente negou: não, nunca administrei. Ela mesmo, em outra pergunta lá na frente que eu fiz, ela se contradiz. Ela afirma que administrava bem, nós administrávamos bem. Então, a gente está diante de pessoas que não precisa ser muito inteligente para perceber que visam apenas fama, dinheiro e poder. Hoje, a gente está vendo uma segunda geração de políticos se despontando, jovens que viram o filão, viram a facilidade que seus pais alçaram o voo na política e estão seguindo a mesma coisa. O filho de Pedro, de Eurico, Francisco Eurico, nunca utilizando, quando aparece, está usando da mesma artimanha, eu posso dizer, da mesma artimanha dos políticos malandros. Chega para enganar, para falar do que não tem domínio, do que não conhece, do que não vive e do que não vive. Quer dizer, ele, para ser mais modesto, para ser mais prudente, né, doutor Miguel, ele não enveredaria jamais por esse caminho de imitar políticos, né, corruptos seculares. Compreendeu? De repente aparece um manda-chuva de tal sorte que a coisa está muito séria nessa igreja, viu? E eu quero ver como é que vai ficar, doutor Miguel. O Ailton José Alves, com a cúpula, apresenta um candidato que participou da rachadinha. Que esse candidato apresentado pela IEADPE, compreendeu, que hoje era presbítero, quando então diácono, ele era quem administrava, conforme depoimento das pessoas que viveram a rachadinha, o esquema de rachadinha nos gabinetes da vereadora. Ele ia lá, sacava o dinheiro, dava R$500, pegava os talões de cheques. Não é verdade? É que agora a igreja apresenta-o como candidato. Quer continuar o esquema de rachadinha, porque esse já tem experiência? Eu acho, Josué, que o esquema da rachadinha é um esquema que nunca vai se acabar. Vai não. Ele está entranhado na própria política. Porque o político, ele contrata várias pessoas. E dentro dessas pessoas, alguns apenas têm ligação com o gabinete. Então, por exemplo, um servidor ganha R$5.000. Aí R$5.000 ele divide para outro servidor que não tem vinculação. Isso aí é a prática usual. Agora, aqueles mais gulosos, aqueles mais, eu posso dizer assim, aquele mais inteligente, dessa forma, utilizando o ardil, em vez de pagar a outro, a pessoa devolve a ele. Isso aí é um tema recorrente em todo o Brasil. O político age dessa forma. Se você não sabe, mas nos bastidores, todo político age assim. A grande maioria. Eu posso dizer que tem exceções. Eu não vou dizer generalizar. Há exceções de políticos sérios. Agora, a grande maioria
faz esse tipo de coisa. A grande maioria engana, a grande maioria utiliza de ideologias para enganar e para captar seus votos. Depois, ninguém o alcança mais. Ele praticamente vira uma sombra. Você vai atrás e vira uma sombra. Ele foge dos eleitores de uma forma que os eleitores não têm como chegar mais. Infelizmente, essa é a realidade. E o palco da politicagem, o senhor vê que essa politicagem implantada pelo gestor do presidente é uma coisa diabólica. A politicagem. Por quê? Usou a igreja como uma plataforma para atingir os objetivos escusos, que era poder político, porque dizer que queria deputados e vereadores para livrar a igreja de possíveis fiscalizações e penalidades, olha só que absurdo. Esse é o papel do político, doutor Miguel, principalmente quando é político crente. Homens como o pastor José Amaro da Silva, o pastor José Leôncio da Silva, que passaram por aqui e não deram sequer motivos para serem questionados. Imagina aos olhos de todo mundo, está expondo aí, meu irmão. Aqui em Recife, Josué, tinha um político, um prefeito muito famoso aqui, chamado Augusto Lucena. Conheci. Augusto Lucena, ele amava a igreja, mas ele não era evangélico, mas ele amava a igreja. Ele usava aquele chapéuzinho dele, sabe o que ele fazia? Ele ia assistir o culto. Ninguém chegava perto dele, alguma coisa, não. Ele assistia o culto lá, olha, quando terminava o culto ele saía. Na gestão do pastor? Na gestão do pastor José Leôncio. José Amaro construiu, mas não chegou a inaugurar. O Augusto Lucena participava da igreja, mas ele não participava da nojeira da política dentro da igreja. Ele poderia, como prefeito, chegar e pedir lugar de destaque. Olha, aqui está o prefeito, tal, chamar ele lá para frente. Não, ele não fazia isso. Ele se sentava, Josué. Eu conhecia ele assim. Ele se sentava, terminava o culto, ele saía, pegava o carro e não aparecia. Hoje, a nossa igreja é curral eleitoral. Hoje, é triste dizer isso, mas os jovens de hoje que seguem essa doutrina de política dentro da igreja, de costumes, estão aí, estão alimentando esse curral eleitoral. Não votem em candidatos indicados pelo gestor e seu filho, não votem, porque certamente por trás disso tem alguma irregularidade, tem alguma coisa errada. Tem um plano maquiavélico de captar dinheiro. Captar dinheiro e vai expor novamente lá na frente da igreja. Porque quando a Bíblia diz que considera homens desobedientes, Ezequiel 34, né? Isaías disse que também que esses são cães gulosos, que nunca se fartam. Então a Bíblia não mente. Eu acho que a política dentro da igreja como tema central de uma gestão é coisa diabólica, Josué. É coisa diabólica. Eu posso dizer assim que você retira aquela atenção que está voltada para ouvir a palavra, aquela atenção para a palavra de Deus, e você direciona para a política, você está roubando das pessoas o direito de ouvir e de cultuar. É um direito constitucional. Então, qualquer gestor que faça isso, qualquer pastor que faça isso, você pode ter certeza, esse pastor não é um pastor sério, não é um pastor que utiliza a palavra de Deus e segue os passos de Jesus. Com certeza é um pastor totalmente mercenário e também maligno. Esse pastor serve ao diabo e não a Deus.